Olá, meu amigo e minha amiga. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Web Sua Praia. Programa Jornada com Mark Fortuna. Muita informação, entrevista, prestação de serviço e muito mais para você. Às quintas-feiras, 19 horas, aqui na Web TV Sua Praia. Temos encontro marcado. Um beijo no fundo do seu coração. Ao amanhecer, o sol prepara o espetáculo natural em nossa cidade, para que você possa despertar para um novo dia, uma nova vida. Está no ar pela TV Sua Praia. Bom dia, Itanhaém. Bom dia! Começando mais um dia do Jornal Bom Dia Itanhaém. Hoje, 21 de outubro de 2021. Hoje comemoramos o Dia Nacional da Alimentação de Escola, Dia do Ecumenismo, Dia do Podcast, Dia da Economia Doméstica do nosso país. Nosso jornal começando, vamos para o clima da nossa cidade. Estamos no momento com o tempo nublado, mínima de 15, máxima de 21 graus. Hoje a chuva pode acontecer pelo período da tarde, com 90% de possibilidade. Também ventos chegará a 26 km por hora, ondas de 1,70 m a 2 metros. O sol nasceu às 5 horas e 29 minutos e vai se findar, vai no crepúsculo da tarde, às 18 horas e 15 minutos, na cidade de Itanhaém. Essas imagens que vocês viram é aqui do estúdio da emissora da Web Sua Praia. Vamos começando com o nosso departamento de jornalismo, com mais informações pelo nosso Jornal do Brasil, no Bom Dia Itanhaém. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. A expressão de derrota do secretário da Fazenda do governo, Bruno Funchal, era autoexplicativa. O principal auxiliar de Paulo Guedes no Ministério da Economia nem tentou disfarçar a frustração com o anúncio do novo valor do Bolsa Família diante de dezenas de analistas de mercado e economistas que vinham falar no banco JP Morgan no final da tarde da última terça. Foi uma decisão política do Congresso, do Planalto e do presidente, afirmou ele, ao tentar justificar que o governo decidirá anunciar o valor de R$400 para o Auxílio Brasil, mesmo furando o teto de gastos. Há 2 semanas, Funchal havia dito em outro evento do mercado financeiro que não assinaria nenhuma medida nessa direção. Quem estava naquele evento entendeu que a única estratégia aceitável para a equipe de Paulo Guedes seria conseguir aprovar uma mudança na regra de pagamento dos precatórios que abrisse espaço no orçamento para um auxílio do Brasil de R$300. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Após a finalização da Taça São Paulo Juvenil de Beach Soccer, agora continua a programação das atividades esportivas no evento Outubro em Ação. O esporte é a nossa praia. Agora, na data de 20 a 24, serão realizados o Campeonato Paulista Principal de Beach Soccer, com clínica de Beach Soccer Down, no primeiro torneio Pé na Areia de Vôlei na Praia e a primeira Copa Mulheres de Areia de Beach Soccer. Promovendo e incentivando a prática do esporte, esse esporte é a nossa praia, também oferece clínicas esportivas e muito entendimento à população, prometendo sempre esquentar a arena do Beach Soccer na Boca da Barra. O evento é fruto da parceria do Prefeitura de Itanhaém com os governos estaduais e federais. Totalmente gratuito. O evento está aberto para a população, seguindo os protocolos sanitários de prevenção da coronavírus, com o uso de álcool gel, máscara
e distanciamento social. Na data de hoje, das 17 às 21 horas, será realizada o Campeonato Paulista principal do Big Soccer, fase número 1. Vamos para o nosso departamento de jornalismo com mais informações pelo Brasil no jornal Bom Dia Itanhaém. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. E começou nesta quarta-feira ao meio-dia a venda de ingressos para desfiles das escolas de samba de São Paulo do ano que vem. A realização do evento está condicionada ao andamento da pandemia na capital paulista. A bilheteria, por enquanto, é na internet, nos sites da Liga São Paulo, da ALK Live Entertainment e da plataforma de Eventim. A abertura da bilheteria física está prevista para janeiro do ano que vem, a depender da disponibilidade de ingressos, informou a Liga. Os valores variam por setor, modalidade e dia de desfile, com os preços para o grupo especial a partir de R$ 90 para arquibancada. Os desfiles serão nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e as escolas campeãs se apresentam novamente em 5 de março. No início do mês, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o carnaval de 2022 não deve ter restrições sanitárias por causa da pandemia. A prefeitura estima que o evento seja o maior já realizado na cidade, com a presença de 15 milhões de pessoas. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. O Centro Histórico de Itanhaém irá receber uma atração especial sábado, dia 23. A banda municipal, o maestro João Gonçalves de Araújo, da cidade de Cananéia, irá fazer uma apresentação especial ali na Praça Ernesto Vargas Júnior. Para quem não o conhece, é a Praça da Ladeira, no horário das 11 horas. Esta é a primeira apresentação do tradicional conjunto desde o início da pandemia da Covid-19. A banda conta com 2 projetos aprovados na programação das ações culturais do estado de São Paulo. O PROAC, que é considerado um dos maiores eventos, fazendo parte dos contemplados em 2020 pelo meio da Lei Aldir Blanc, com execução em 2021. A Associação Amigos da Banda de Cananéia, conhecida AABC, é responsável pela execução de turnê e está sempre em busca de divulgação, vivências e melhores para os jovens músicos que compõem a banda. A banda quer ampliar o universo cultural dos jovens por meio de musicalidade, fomentando a organização da banda como uma prática contemporânea, sem abrir mão de algumas tradições. Buscamos um repertório bem eclético para o turnê, passando por vários ritmos como axé, samba, rock nacional e internacional, além dos clássicos do MPB, afirmou o maestro senhor Ramon Dias. A Prefeitura de Itanhaém, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, apoia o projeto. Estamos sendo muito bem amparados pelo setor cultural de Itanhaém. Está tudo sendo organizado com muito carinho, comentou a produtora artística da Cultural, Renata Valente. Todas as ações poderão ser acompanhadas pelas redes sociais da Banda Municipal de Itanhaém. Vamos para o nosso departamento de jornalismo agora, que são 8h39, com mais informações no jornal Bom Dia Itanhaém. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Com o aumento do preço da gasolina anunciado pela Petrobras no início do mês, o valor do litro do combustível nos postos do país subiu 13,3% na semana passada. A mais cara é encontrada em Bagé, na região da Campanha, e se aproxima dos R$ 7,50. Conforme o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, na semana de 10 a 16 de outubro, a cidade registrou um preço médio de R$ 7,36 por litro da gasolina comum em 9 postos. Em 2 deles, o contudo, chegava a R$ 7,49.
A gasolina mais barata foi encontrada em postos de combustíveis de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, a 6,26. Na capital, o valor oscilava de 6,47 a 6,79 em 39 locais pesquisados. O presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, Fernando Maia da Costa, questiona essa discrepância. Ele compara o valor médio de Bagé com Uruguaiana, por exemplo, que fica distante da refinaria em Canoas, mais de 250 quilômetros, e ainda assim pratica um preço médio mais barato. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. 8h40, a Prefeitura de Itanhaém anunciou a decisão e também a adesão do município ao Programa Estadual de São Paulo Sem Papel. Desde terça-feira, o prefeito Tiago Cervantes se reuniu com também o vice-prefeito, o Rodrigo Dias, para alinhamento dos trabalhos que serão conduzidos pela Secretaria e Departamento de Tecnologia. Uma iniciativa bem moderna e sustentável que será implantada em toda a estrutura administrativa, promovendo mais agilidade no trâmite de processos, além da economia, transparência, afirmou o prefeito. Todos os documentos que antes eram feitos em papel passarão a ser reproduzidos digitalmente, de forma gradativa, facilitando o trâmite de documentos em toda a administração pública e o relacionamento entre o Estado, município e entidades. Entre os benefícios, maior agilidade nas demandas é no trâmite de documentos e processo, redução de gastos com papel, serviço de impressão, transporte de correio, além de acompanhamento de demandas e andamento de documentos em tempo real, por meio de pesquisa simplificada. A operacionalização de São Paulo Sem Papel conta com amplo programa de treinamento dos servidores no uso do sistema, realizado por meio de capacitação presencial de multiplicadores, principalmente tutoriais, ensino à distância, web dúvidas e operação assistida. Quinta-feira, o secretário do governo Rodrigo Dias, acompanhado de servidores públicos, que é a data de hoje, se reuniu e estão conversando sobre o projeto dos técnicos da Prodesp para dar o início aos procedimentos da implantação dessa plataforma. Vamos para o nosso departamento de jornalismo com mais informações referente aos Brasil no jornal Bom Dia Itanhaém. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. O Ministério da Saúde de Israel confirmou um caso da mutação da variante Delta do coronavírus, já detectada em alguns países europeus como o Reino Unido. A pessoa infectada é um menino de 11 anos que viajou à Europa e o caso foi identificado no aeroporto Ben Gurion, na capital Tel Aviv. A criança foi colocada em quarentena e até o momento não foi detectado nenhum caso de contato. François Baloux, professor de biologia computacional do University College de Londres, afirmou à agência de notícias France Press que a mutação é muito rara e não parece representar o mesmo risco que outras cepas, que se revelaram muito contagiosas. O governo do Reino Unido afirmou na terça-feira que monitora muito de perto a nova mutação que está se propagando no país. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico disse a jornalistas que ainda não há evidências de que a Y4.2 seja mais contagiosa do que a Delta, apesar de o país registrar a maior incidência de Covid-19 de toda a Europa. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. 8h43. Olha, a 14ª edição da Festa do Peão, que acontecerá de 18 a 21 de abril, conhecida tradicionalmente como a maior e o melhor rodeio de praia do país. É a festa famosa por levar para as areias shows musicais com grandes nomes de músicas brasileiras. E aí ficou ansioso? Então aguarde o anúncio oficial da programação completa que será apresentada em breve. Além dos grandes shows, esta programação para a edição deste ano, a tradicional homenagem aos peões, provas de montaria, prova da praça de alimentação e muitas outras novidades que serão reveladas em breve. Os locais e os detalhes quanto à aquisição de ingressos também serão apresentados
futuramente. A programação faz parte das atividades da comemoração do aniversário de 486 anos da segunda cidade mais antiga do Brasil. Promete transformar a festa em sucesso público e essa contagem já está sendo feita pela Prefeitura. Após o lançamento, a população também poderá conferir a programação pelo site oficial da 14ª Festa de Peão de Rodeio de Itanhaém. Vamos para o nosso departamento de jornalismo com mais informações do jornal Bom Dia Itanhaém. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Sem capacidade para atender todos os pedidos por fornecimento de combustível em novembro, a Petrobras informou na noite da última terça que a demanda adicional pelo produto poderá ser absorvida por empresas importadoras do setor. Mais cedo, a Petrobras confirmou que não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro, que vieram acima de sua capacidade de produção, acendendo um alerta para distribuidoras que apontaram para o risco de desabastecimento no país. A estatal disse que os pedidos extras solicitados para novembro vieram 20% acima da sua capacidade de suprimento no caso do diesel e 10% acima em relação à gasolina, configurando-se uma demanda atípica, tanto em termos de volume como no prazo para fornecimento. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Agora são 8h46. Os aposentados pensionistas e outros assegurados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que ganharam ações na Justiça receberão um total de 1,359 bilhão em atrasados de até 66 mil. O CJF, Conselho de Justiça Federal, informou nesta semana que liberou o pagamento pela RPVS, requisição de pequenos valores, para tribunais regionais federais. Receberá esse lote mensal quem venceu a ação contra o INSS e conquistou atrasados de até 60 salários mínimos e teve ordem de pagamento emitida pela Justiça no mês de setembro de 2021. No país serão pagos atrasados para 92.639 beneficiários, que somam 73.153 processos previdenciários e assistenciais. Com as revisões da concessão de aposentadoria, o auxílio-doença, pensão por morte e o BPC, benefício de assistência social, dentre outros. No total, o CJF liberou 1,620 bilhões para os tribunais. O valor considera as ações previdenciárias e assistenciais e as ligadas a outros temas da Justiça Federais. Os atrasados são pagos em lotes mensais, conforme o mês que o RPV foi autorizado. A etapa também chamada de atuação. No mês passado, a Justiça liberou um total de 1,4 bilhões em ações previdenciárias e assistenciais. O dia exato em que o dinheiro estará disponível na conta bancária do aposentado depende do calendário do sistema tribunal, que é o TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul. Informou que já está processando as informações e que essa liberação deve ser finalizada até o final dessa semana. Quando termina a etapa do processamento, é possível consultar no site do tribunal em qual banco e o dinheiro foi liberado. Após a abertura das contas, a atualização dos sistemas e a comunicação aos juízes aparecerá na consulta pago total, informação de juízo e se os valores foram depositados em uma conta da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Então, aposentado, fique esperto, de repente você pode ter um dinheirinho aí para receber e não está sabendo. A Web Sua Praia, sempre vendo as informações para você, nosso
aposentado pensionista. Vamos para o nosso departamento de jornalismo com mais informações no jornal Bom Dia Itanhaém. É hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. No ar, Girando com a Notícia. Explosão deixa pelo menos 13 mortos em Damasco. Pelo menos 13 pessoas morreram ontem, dia 20, quarta-feira. 3 ficaram feridas na explosão de 2 bombas colocadas em um ônibus no exército sírio, quando circulavam no centro de Damasco, em horário de pico. Há 2 anos não eram registrados ataques como esse. A explosão ocorreu no início da manhã, quando um veículo militar atravessava a ponte de Al-Haiz, em pleno centro da capital síria, informou a agência oficial SANA. A unidade de engenharia do exército desativou ainda uma terceira bomba. Acrescentou, a explosão ocorreu durante o horário de pico, quando as pessoas iam para o trabalho e para as escolas. As autoridades disseram ter sido um atentado terrorista, de acordo com o canal de televisão Al Jazeera. O exército atacou um bairro da cidade de Aribá, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o SDH. Fique ligado, daqui a pouco tem mais Girando com a Notícia. Girando com a Notícia. 8h51. A reação veemente negada pela negativa do mercado financeiro diante de manobras oficiais para furar a regra de controle fiscal do teto de gastos e aprovar o programa social substituto da Bolsa Família, deflagrou uma crise no governo. O anúncio do novo programa Auxílio Brasil, marcado para esta semana, foi cancelado meia hora antes do início do previsto, que foi na terça-feira. Toda a confusão nasceu na insistência de Bolsonaro em fixar o benefício médio mensal do novo Auxílio Brasil em R$ 400. A solução encontrada para acomodar o valor superior a 300, anteriormente acertados, foi driblar o teto dos gastos, garantindo recursos fora da regra de controle fiscal para sem excedentes. Portanto, a parcela seria considerada temporária, valendo a pena durante o ano de 2022. Seria aplicado aí um outro drible. Agora, se a norma que obriga a definição da fonte permanente do financiamento para gastos permanentes, as manobras consideradas como cunhas para quebrar de vez os controles fiscais produziram barulho forte no mercado financeiro. E meio a intenso tiroteio em que até as ameaças de demandada de equipe econômica entraram em cena, o conteúdo propriamente dito do novo programa ficou nas sombras. Tudo considerado quando vier mais detalhes à luz. O Auxílio Brasil será entendido como um retrocesso em relação à Bolsa Família, formando por 4 subprogramas aos 18 anos de existência. A Bolsa Família é um programa testado com bons resultados. Tem objetivos e público-alvo bem definidos, com custo baixo para os benefícios que proporciona. Bolsa Família beneficia pelo menos 15 milhões de famílias ao custo de 35 bilhões por ano, o equivalente a 0,5% do PIB. Seus problemas mais agudos são de atualização. Os valores de benefício, na média, é de R$ 190 mês. Já estavam defasados quando foram congelados em 2018. As perdas de lá para cá, só com a inflação, já acumularam 20%. Além disso, as linhas de pobreza que delimitam as populações a serem atendidas também precisam ser atualizadas. Neste sentido, a experiência do cadastro único, aprimorado com o auxílio emergencial de 2020 e 2021, que permitiu identificar e amparar 65 milhões de pessoas, deveriam ser incorporado ao programa. Ao insistir no benefício médio de R$ 400 mensais, o presidente Bolsonaro mirou apenas em um dos problemas do Bolsa Família. É o atraso no valor do benefício mensal.
É evidente que a escolha de Bolsonaro pelos R$400 tem origem ao cálculo eleitoral. O auxílio emergencial de 600 mensais turbinou sua população e a popularidade aprovou no seu governo, mesmo com a crise econômica resultante na paralisia da economia na primeira onda da pandemia e a escalada de contágios, internações e mortes pela doença da Covid-19. O mesmo, porém, não ocorreu quando o auxílio caiu para R$300, ainda em 2020, e principalmente quando retornou em 2021 na faixa média de R$250, coincidindo com a piora da situação econômica e com a inflação em alta e com o desemprego elevado. O auxílio de R$250 não segurou a aprovação e nem a popularidade do presidente Bolsonaro. Na impossibilidade fiscal de retornar a um auxílio de R$600, o presidente fixou-se num valor intermediário. A tentativa de resolver um impasse que o impedia de bancar o valor médio mensal de R$400 pela composição da renda de uma parcela permanente. Outra temporária restrita ao ano eleitoral de 2022, de R$100 de acréscimo. Extrajeto de gastos, denúncia e intenção eleitoral da insistência de Bolsonaro pelo valor mais generoso do benefício. Vamos para o nosso departamento de jornalismo com mais informação referente ao Bom Dia Itanhaém. É hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. No ar, Girando com a Notícia. Brasil registra 12.969 novos casos e mais 390 mortes por Covid. O Brasil registrou na última terça-feira 390 novas mortes por Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país em 603.855 mil, informou o Ministério da Saúde. Também foram contabilizados 12.969 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançado para 21.664.879 mil, acrescentou a pasta. Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de Estados Unidos e Índia. O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia na média das últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 107,1 milhões de brasileiros foram imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única, enquanto 151,7 milhões tomaram ao menos a primeira dose. A média móvel de mortes diárias nos últimos 14 dias ficou nesta terça-feira em 359, em comparação com o pico de quase 3 mil em abril. Fique ligado, daqui a pouco tem mais Girando com a Notícia. Girando com a Notícia. Agora são 8h58. Você está no Jornal Bom Dia Itanhaém, direto da Baixada Santista da cidade de Itanhaém, no bairro Suarão. Criminosos explodiram 2 caixas eletrônicos que ficam ao lado do posto de combustível em São Vicente, no litoral aqui da Baixada Santista. Foi na madrugada de hoje. A G1 teve acesso às imagens das câmeras e mostraram o momento da explosão. O crime ocorreu poucos quilômetros da praça de pedágio da Ecovias, que essa semana também foi assaltado, onde ocorreu roubo cofre da concessionária nesta semana. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 4h20 em equipamentos que ficam ao lado do posto, localizado na rua Antônio Ribeiro Franco, no Parque das Bandeiras. No local, os criminosos usaram explosivos para tentar roubar 2 caixas eletrônicos. As câmeras de monitoramento do viaduto Governador Mário Covas registraram o momento em que os criminosos são flagrados correndo em seguida. É possível ver a explosão. Uma pousada que fica ao lado do posto
teve as janelas e portas totalmente quebradas. Em uma das paredes, um buraco ali foi aberto em causa do impacto dos explosivos. O posto de combustível está localizado em uma rua paralela à rodovia Padre Manuel da Nóbrega, cerca de 6 quilômetros de distância da praça do pedágio da Ecovias, onde ocorreu o roubo de R$170 mil do cofre da concessionária. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a explosão, ninguém ficou ferido. O bando conseguiu fugir do local do crime, mas as autoridades trabalham para identificá-los e prendê-los. A Polícia Militar ainda não conseguiu verificar se foi levado o dinheiro das caixas eletrônicas. Vamos para o nosso departamento de jornalismo com mais informação no jornal Bom Dia Itanhaém. É hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. No ar, Girando com a Notícia. Movimento do comércio tem alta de 17,6% na capital paulista. O avanço da vacinação, a reabertura do comércio tradicional e o Dia das Crianças deram um ânimo novo para o varejo da cidade de São Paulo. Na primeira quinzena deste mês, o número de consultas para as compras em lojas físicas e online cresceu 33,8% sobre o mesmo período de setembro e foi de 17,6%, maior ante ou mesmo dias de 2020, quando parte do varejo físico estava de portas fechadas por causa da pandemia, apontam os dados da Associação Comércio de São Paulo, ACSP, em comparação com outubro de 2019, quando a economia funcionava normalmente. O resultado atual da primeira quinzena do mês está quase se equiparando com um recuo de apenas 0,5%. Fique ligado, daqui a pouco tem mais Girando com a Notícia. Agora são 9h01, o Jornal Bom Dia Itanhaém vai encerrando. Olha, hoje às 19 horas no Jornal Bom Dia Itanhaém, que está acabando, mas não acaba a nossa programação. 19 horas tem o programa Jornada com Mark Fortuna, também a nossa programação musical. Amanhã teremos a presença aqui nos estúdios da Web Sua Praia, no programa Papo com Flame, Silvinho, investigador-chefe da Polícia de Itanhaém, para falar sobre esses crimes bárbaros que aconteceu e o que será feito no motivo de segurança ao público da cidade. Venham acompanhar nossa programação e depois teremos o programa Rota de Você, a Web Sua Praia, trazendo informações e sempre levando a credibilidade para você, meu telespectador, e principalmente a você de Itanhaém, que sempre precisa ser bem informado. Ótimo dia a todos e fiquem com a nossa programação. Direção geral de Ricardo Camargo, apresentação de J. Flame e reportagens de Marcos Roberto. Bom dia, Itanhaém. Bom dia, Itanhaém. Oferecimento Auto Center Tambuque, Alarmes Roma e THU Plus Eyes. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Alarmes Roma, monitoramento 24 horas por dia, seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais, cerca elétrica e EZFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. Tu Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais. Moda masculina e feminina. Bermudas, camisas polo, regatas lisas e estampadas, moletom, tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de boa qualidade e com medidas de pessoas reais. Venha conferir e se apaixonar com tantas maravilhas.